Bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais. Tudo bem, gente? Mais um Sorrindo no Caos. Como é que tá o caos aí da sua vida, do seu trabalho, das suas relações? Tá sorrindo? Tá dormindo de conchinha com esse caos? Tudo dando certo, dando errado? Bom, eu sou a Ana Tomazelli, você já deve conhecer, mas se está chegando aqui pela primeira vez, esse é o Sorrindo no Caos, um podcast em que eu só converso com homens. Quanto mais no topo da pirâmide, melhor, para a gente falar sobre assuntos variados, diversos, mas sempre olhando os marcadores sociais de gênero, de raça, né, étnico-raciais, outros marcadores e como é que isso existe, né? Como é que a gente configura, eles especificamente, como é que eles lidam com isso no mercado de trabalho. E nessa segunda temporada, eu estou fazendo questão de trazer pessoas muito, vou chamar assim, do mundo do RH, ou de um mundo que influencia diretamente as práticas de gestão de pessoas. E hoje, estou com um cara, deixa eu falar. A gente quase foi pra Genebra junto, que a gente é meio doido desse jeito. Ah, tem gente que fala assim, vamos ali no Guarujá. Ele fala, vamos ali pra Genebra, vamos ali pra Genebra. E aí, eu quero contar que é um cara que apareceu na minha vida nessa maluquice da viralização da internet. Um belo dia, no domingo, eu estava lá de pés pra cima, como uma boa jovem senhora. Me pula uma mensagem falando, né, quem era ele, querendo me conhecer, etc. Vamos almoçar amanhã? Meio isso, né? Vamos pra Genebra? Vamos almoçar amanhã? Vamos. Aonde? Não sei o que, na Paulista. E eu adoro gente que, você já sabe, né? Bora. E gente que tem agenda no sentido de, olha, então tá aqui a data, tá aqui o lugar, vamos fazer acontecer, pessoas que fazem. Quando a gente se conheceu, quando a gente se encontrou, parecia que a gente se conhecia, sei lá, umas 7 vidas, 12 anos, não sei explicar direito. E começamos uma relação de amizade. E por ele, eu fui até numa festa de aniversário com 200 pessoas, numa badalada casa de São Paulo. Então, não sei quantas declarações de amor eu vou dar pra ele na vida, aquela com certeza foi uma delas. Um cara que eu admiro demais, que tá promovendo um impacto incrível, mas isso eu vou deixar ele contar. Eu tô aqui hoje com o CEO da 99 Jobs, Dumiliano. Muito feliz de estar aqui. Bem-vindo! Que alegria! Essa camisa, pelo amor de Deus! Eu sempre quis fazer um podcast com a mocinha do RH que viralizou, sempre. E aqui estamos. Que filho da puta. Me conta tudo, faz o seu Globo Repórter, por favor, se apresenta, 99 Jobs, tudo da sua vida, Tá. E aí a gente começa a conversar. Bom, meu nome é Eduardo, todo mundo me chama de Du. Eu sou fundador da 99 desde 2013. Antes tiveram algumas tentativas que não deram tão certo, mas estou tentando fazer alguma coisa aí desde que eu tinha mais ou menos uns 22, 23 anos. Uma pessoa cheia de privilégio, absolutamente números, né? Homem, branco, hétero, cheio de privilégio. Cis, cheio de privilégio. E criei a 99 em 2013, estamos aí com 11 anos. Hoje eu tô com 36, tenho 2 filhos gêmeos maravilhosos, a Duda e o João, que fizeram 4 anos essa semana. Que mais? Acho que é isso. Excelente. Sou casado com a Jo, maravilhosa também. Maravilhosa também. Ele é humilde, viu, gente? Humilde, mas a hora que ele começar a contar... Sabe o que eu queria? Eu queria que você contasse a história da 99, quando você fala de outras experiências, né, que, enfim, não foram ali, vamos chamar de tão bem-sucedidas sob certas lógicas, né, mas quando eu olho para a 99, eu falo, nossa, deu certo, porque você chegou também onde chegou, e um pouco da tua pegada na 99, porque muitas coisas me chamaram muito a atenção. Então, o que você montou lá, como é que você monta time? Eu participei do All Hands, Uhum. que é tipo um estúdio na sala dele, né? Incrível, como ele conta os resultados, né, para o time e tudo mais. As pessoas maravilhosas que eu conheci também através de você. E como você tá também na lógica do terceiro setor. Por isso que a gente fala, vamos lá na Convenção da ONU em Genebra, né? Brincadeiras à parte. Mas queria que você contasse um pouco do teu movimento como empresário com impacto social. Como esse homem cheio de privilégios. E ele é ótimo de contar a história, viu, gente? Eu nunca quis ser empresário, sabe? Você falou assim, como empresário, nunca quis ser empresário. Não? Não. Eu acho que, em tese, eu queria fazer algumas coisas, ninguém me contratou para fazer essas coisas onde tinha espaço, entendeu? Inclusive, antes de fazer a 99, eu bati em todos os meus concorrentes lá, ninguém me quis. Mentira! E, certo eles, né?
E aí eu falei, então eu vou ter que fazer isso aqui sozinho. E aí, obviamente, meus privilégios me permitiram. Só que assim, eu acho que a vida do empresário como um todo é muito. Eu não gosto, tem nada a ver comigo. Eu Por tenho quê? uma missão. Em que partes? Porque tudo que diz do contexto de ser empresário é um desvio de foco para mim. O meu Tá. tesão, a coisa que eu curto fazer é criar produto que impacta a gente. Esse é meu trabalho, sabe? Tá. Então, quando a gente nasceu como empresa, não existia, vamos assim dizer, você ir na empresa fazer um vídeo sobre como é trabalhar lá. E isso é um produto que não sai do nosso portfólio. Ou seja, se você comprar um produto meu, eu vou ter que fazer um vídeo e gravar como é que é lá, para que as pessoas possam ver como que elas falam, como que os líderes conversam, o que eles pensam, mesmo? como eles têm, qual é a roupa deles, como é que é o escritório. Quando você conhece as pessoas, né? Antigamente as pessoas conheciam as empresas só depois que assinavam o contrato. Então isso é um elemento para ajudar a pessoa a tomar decisão, que para mim é muito importante. Eu faço mais de 300 vídeos por ano, tá? A gente tem uma produtora quase, que isso é diferente. Um RH que tem uma produtora, entendeu? Sim. A gente criou isso, aí criou um algoritmo que tipo fazia a seleção. A maioria das empresas do nosso... Maioria não, todas as empresas do nosso... que estavam no nosso segmento não tinham tecnologia própria. Então, para mudar um botão, mexer numa coisa, tinha que entrar no backlog do fornecedor. A gente muda botão no mesmo dia. Tá. Então, a gente gerava um tipo de relevância, vamos assim dizer, em criar a experiência para o candidato que era muito diferente, muito legal. E aí a gente fez isso. Então a gente foi mexendo. Então esse é meu tesão, sabe? Tipo, ficar pensando como consegue fazer com que a experiência do candidato seja melhor. Em 2016, eu comecei a ver que eu trabalhava só para meus amigos que fizeram SPM comigo e pra galera da GV, da USP Para e de tal. real que eu vou atrapalhar o áudio, mas não dá. E aí eu comecei a ver que eu tipo, só trabalhava para eles. Então a gente era... Coletinho da Faria Lima. Na época nem tinha coletinho, mas o que seria hoje? E eu comecei a olhar e falar, pô, não é pra lá que a gente deveria trabalhar, né? Aí eu fiz um evento, você como ex-RH, mas RH a vida inteira, né? Uma vez RH... Ex-diretora. Eu tô sóbria há 7 anos. E aí eu fiz um evento de RH que era a definição da missão da empresa. A gente ia trocar a missão. E a missão na época era ajudar as pessoas a fazer aquilo que elas amam. Da sua empresa. A minha empresa. Ok. Da 99 Jobs. Se as pessoas fizessem aquilo que elas amam, elas iam mudar o mundo. Essa é a nossa missão. Então a gente ajudava as pessoas a fazer aquilo que elas amam. E aí eu mudei a missão sem perguntar para nenhum funcionário, nenhum colaborador. Então não teve aquela coisa participativa. Foi top-down, venham pro evento de lançamento da missão nova que o dono louco criou, entendeu? Ok. Então eles já estavam meio esperando alguma coisa. E aí quando chegou a missão nova era mudar o mundo ajudando as pessoas brancas a fazer o que amam. E aí eu já tinha te contado isso? Não? E aí eles olharam e falaram assim, ué, mas isso aí, né, isso é meio racismo, né, tal, não sei o que. Eu falei, mas a gente já faz, por que você se incomoda só com o que tá escrito? Então a sacada era tipo, a gente já estava, vamos assim dizer, fazendo esse tipo de coisa. Reproduzindo o status quo, né? Aí você fez uma pedagogia do constrangimento. Porque o que acontece? O gestor, se eu apresento para ele 3 currículos e falo, esses são os 3 currículos, ele não vai olhar para mim e falar, Edu, tem 3 pessoas brancas nesses currículos, como você mandou 3 brancos? O Brasil tem 56,1% de pessoas negras. O gestor não vai falar isso, não? Então, o que o mercado de RH faz? Ele é uma máquina reprodutora de racismo estrutural. Porque ele não questiona, ele não traz opção, ele não... Entendeu? Não estamos dizendo que ele é reprodutor sozinho. Perfeito. Mas ele não está fazendo nada. E eu me vi num lugar, vamos assim dizer, como até o anti-empresário, que não necessariamente estava fazendo porque eu tenho que atender meus clientes. Eu fiz num contexto de, tipo, a gente tem que mexer nos clientes, a gente tem que mudar, a gente tem que hackear. Mas aí naquela tua linha de ser um cavalo de Troia, mais pônei de Troia, que a gente também é baixinho, e a gente hackeando, né? E aí o processo de hackear, ele se deu muito nesse entendimento de quanto a gente conseguia conversar com esses clientes a ponto de trazer mais pessoas negras. A diversidade ela é em diversos contextos. Por que pessoas negras? Porque 56% da população brasileira, quando a gente mira lá, a gente acerta diversas outras, né, diversidades. Hoje a 99 tem 52% de pessoas negras, 50% na minha diretoria.
A gente tem 47% de pessoas da comunidade LGBT, 7% são pessoas trans, 3% são ingressos do sistema prisional, tenho 2% de indígena, eu tenho tudo que você imaginar, assim, um laboratório doido. A 99 é a música do John Lennon, né? No Imagine All the People. Imagine All the People. E tem seu conselho, né? E tem meu conselho também, que em 2022 eu demiti meu conselho todo, que eu tenho desde que a empresa nasceu, eu sempre entendi isso como uma coisa importante, e já tinham mulheres, já tinham pessoas negras, mas como os fundadores da 99 são pessoas brancas, eu achei interessante ter um conselho que fosse quase que um detox pra gente, historicamente, de ouvir pessoas brancas, entendeu? Por exemplo, na minha faculdade, eu só tive professor branco. Né? O professor negro que eu tive se reconheceu negro 10 anos depois que eu saí. Então, a gente, historicamente, está o tempo todo só ouvindo gente branca, né? E aí eu trouxe um conselho de mulheres absolutamente incríveis e impecáveis, que não é um conselho de diversidade, mas é um conselho só de mulheres negras. E esse conselho, obviamente, me ajuda muito. É uma das reuniões mais legais que eu tenho no ano, sem dúvida. Eu fico ansioso para fazer essas reuniões e elas são impecáveis, maravilhosas. Eu amo muito. Então, temos o conselho, temos todos, né? Mas um grande desafio, né, Aninha? Porque quando você começa a mexer nesse tema, se antes eu tinha 2 casos de racismo histórico, agora eu tenho 70. Se antes eu tinha 2 casos, 3 casos históricos de machismo, hoje eu tenho 122. Então, assim, esses temas eles vão aumentando, né? Porque você está mexendo na ferida. E quando você mexe, obviamente você não está 100% preparado, né? Sim. E aí no meio do caminho você vai ter que ir arrumando e organizando. O que eu digo pra caramba é: não pode parar porque alguém reclamou. Não pode parar porque alguém te expôs num contexto onde você achava injusto, né? Meu pai, que tem uma visão um pouco mais, vamos assim dizer, uma visão mais conservadora das ideias, ele fala que você nunca pode esperar a gratidão, né? Você tem que estar fazendo porque você está fazendo, né? É isso aí. Mas no final é isso. Eu acho que a gente nunca fez porque alguém falou que era legal fazer isso, sabe? Tipo, hoje eu tô aqui, mas o meu papo não é com pessoas negras, né? Meu papo é com pessoas brancas, com os gestores, com os meus clientes, que de alguma forma ainda não estão se posicionando tanto quanto aliado, quanto agora. Eu sou exemplo do aliado? De longe não. Eu acho que eu só estou começando nessa história. Tenho aí, sei lá, uns 6, 7 anos de trabalho, mas estamos só começando, não chegamos nem 1% do que a gente pode fazer ainda. E tem, obviamente, um trabalho gigante de acolher e estar próximo de outras pessoas, de outras questões, para a gente estar aprendendo e mudando e mexendo e melhorando, né? Não, excelente. Porque o que me vem à cabeça, te ouvindo, é o episódio das vagas afirmativas de trainee do Magazine Luiza, né? Como é que foi essa história? Foi a 99 que fez, não foi? Foi a gente que fez. O projeto? Foi a gente que fez. A gente estava mais ou menos uns 2, 3 anos já discutindo esses temas lá dentro. Trazendo um programa que a gente tem chamado Melhor Estágio do Mundo, que era exclusivo para pessoas negras. Todos eles estavam lá, eram próximos, viviam a experiência lá. A Luísa sempre me encontrava no corredor, a Luísa Helena sempre me encontrava no corredor e falava: cadê meus trainees negros? Era uma coisa que ela batia. E junto com o Fred, a gente fez, o Fred hoje o CEO, né? O Fred Trajano, a gente fez uma análise que nos últimos 10 anos de trainee, 10% eram pessoas negras que entraram. Tá. Então, se eles tinham uma meta de no escritório, no corporativo, ter mais tantos por cento, eles precisavam arrumar essa parte. E a gente fez um exclusivo como uma estratégia de reparação estatística. Então não era a ideia da lacração pura e simplesmente, era um olhar estatístico com meta e objetivo de arrumar. Vou compensar uma estratégia isso de aqui. compensação, exatamente. E aí virou o que virou, mas por outros contextos, né, por outros elementos, mas virou o que virou, e a gente de alguma forma se sustentou. No ano seguinte a gente fez mais um. Depois o trainee foi pausado, né, como estratégia do Magalu, mas não por conta disso.
por conta dos movimentos de varejo que o Brasil está vivendo, e agora a gente vai voltar. Mas assim, foi um programa muito bacana, que sem dúvida inspirou de alguma forma outras empresas, mas é aquilo, né? Inspirou a fazer o óbvio, né? Inspirou a fazer o básico, o parabéns da Mires, né? Aquele meme que eu amo, que é a menina que foi para a faculdade e todo mundo fala, parabéns da Mires, como você é incrível, e os pais escreveram, parabéns da Mires, você não fez mais que a sua obrigação. E eu tenho muito desse tema aí que eu tô fazendo, que eu sinto muito isso, no final das contas. Eu não fiz mais que a minha obrigação, sabe? Tipo, agora, não é fácil, não é difícil, né? Hoje, no Brasil, como gestor de uma organização, você precisa lidar com não ser mais um, ou seja, ter uma estratégia de diferenciação, ser inovador, se sustentar como empreendedor e ainda ser diverso. É como se você estivesse lendo o livro em 4 andares da biblioteca diferente. E quando você chega no andar da biblioteca, não tem muita gente. Entendeu? Entendi. Porque eu, por exemplo, não consigo chegar e falar assim, o meu amigo empresário branco, quando você colocou 53% de pessoas negras na sua empresa e deu merda nisso e nisso aqui, o que você fez? Eu tô aprendendo sozinho, entendeu? Uhum. Então, no meio do caminho, você vai unindo algumas pessoas que, tipo, te auxiliam e tal. Uhum. Ainda não homem branco, tá? Quem auxilia são mulheres negras, Opa. Opa. Então eu acho que assim é um caminho que a gente ainda está começando, né? Então estão falando agora, o George Floyd veio, a gente saiu daqui, George Floyd, né? Como se, pô, morre uma pessoa negra a cada 20 minutos no Brasil, né? Especificamente. Aí a gente tem milhares de George Floyd, aí saiu daqui, foi para cá e agora está caindo. Mesmo cair já é melhor da onde a gente estava. Mas esses movimentos, né? Que é uma coisa que eu acho, né? Quando veio esse contexto de George Floyd, o ponto era a foto que eu ia tirar no LinkedIn, né? Então eu não posso tirar uma foto só com gente branca na minha empresa porque eu vou tomar porrada, né? A Educafro fez um trabalho sensacional de processar 1 a 1 e tal, maravilhoso, Frei Davi. E por que eu tô te falando isso? Porque a galera foi fazendo essa organização desse jeito, só que eles colocaram toda a energia no letramento. E letramento é uma torneirinha que o homem branco com poder e dinheiro fecha a hora que quer. E não colocaram a energia na distribuição de renda para as pessoas negras e na geração de emprego, entendeu? Então, o tema diversidade ficou muito na consultoria do letramento, sabe? E muito pouco na distribuição da renda. Então, complexo, a gente ainda tem muito campo, tem 524 anos de história, mas muito trabalho a ser feito, sabe? Fala dessa coisa da transferência de renda, porque você tem um relatório que mostra as contratações de pessoas negras, acho que num determinado período da 99, não é isso? Eu queria, inclusive, perguntar se eu posso disponibilizar esse relatório junto com esse episódio. Porque É o nosso relatório de impacto, ano a ano, que a gente faz. Isso. Fala um pouquinho dele pra mim, eu percebi que eu tenho um botão embaixo da minha mesa que no meio do caminho eu consigo mexer algumas coisas, sabe? Tá bom. Então, eu vou fazer um mestrado em algoritmos racistas, né? E esse mestrado, quer queira ou não, me permitiu, de alguma forma, junto com o time de tecnologia, mexer na forma como a gente constrói tecnologia. Tá. A gente trouxe a Pri, que é a maravilhosa Pri, da qual eu tenho um amor muito grande, um carinho muito grande pelo trabalho dela. Só no passado ela treinou 1.800 líderes antes de uma dinâmica. Então, assim, tipo, antes de chegar na dinâmica, ela treina as pessoas para que, no mínimo, use um constrangimento pedagógico aí para o cara olhar e falar, opa, então minha foto não pode ser só de gente branca. Tá. Mas mais do que isso, a gente começou a perceber o número de candidatos que não se candidatavam, entendeu? As pessoas que não se candidatavam nos processos porque isso era uma coisa de gente branca. Não conhecia trainee negro e tal. E aí a gente começou a fazer uma grande campanha. Então, como a gente controla a comunicação, porque as fotos são nossas, os vídeos são nossos, a gente começou a fazer com que mais pessoas negras estivessem na imagem, mesmo que elas fossem as primeiras nas empresas. A gente precisa começar. E aí a gente começou a mexer. Nos últimos 3 anos a gente foi para 51% de pessoas contratadas negras, de todas as pessoas que a gente contratava nos nossos processos seletivos. Isso é um número absurdo, infelizmente, esse é um número que eu falo infelizmente, nenhum player ainda tem esse número no Brasil. E desses 51%, eu comecei a somar nos últimos 3 anos quanto de dinheiro
a gente trocou de mão. Então, tá, agora é um estagiário negro. Quanto ele vai ganhar no ano? Né? E eu fui somando. Isso deu 220 milhões nos últimos 3 anos, tá? 21, 22, 23. Então, 220 milhões que a gente trocou de mão. Então quer dizer que na 99 Jobs só passa o branco, né? Só passa o negro. Meu filho, que é branco, não vou nem falar para se candidatar. Não. Uma pessoa branca hoje, ela passa em 3 processos seletivos. Uma pessoa negra passa em 1. Então, se ele não passar naquele que o negro passou, ele vai passar em outro. Ele tem outros 2. Entendeu? Ele tem mais oportunidades. E esse é um ponto do qual, de alguma forma, a gente precisa repensar. Porque a gente está vivendo pela primeira vez na história a crise do privilégio, né? Então, agora uma pessoa negra pegou minha vaga na faculdade. Agora minha pessoa negra pegou minha vaga no emprego. Olha lá, o Du tá provando que ele contrata 50%. Se antes era 18%, era 18, tá? A gente foi para 50. Precisava ver o tamanho do movimento que é isso. O tanto de coisa boa e ruim que vem. No final é só bom. Mas como a gente está mexendo num contexto social, a gente está mexendo numa questão estrutural, na visão por base, é ruim. Mas é só boa, é só coisa boa. A gente só vai mexer. A gente está fazendo com que pessoas que não tinham acesso às maiores... Eu só trabalho para empresa de bilhão. Então, assim, essas pessoas estão tendo acesso às empresas de bilhão. Óbvio que a gente precisa pensar como é que elas estão tendo acesso, qual é a segurança psicológica que elas têm para trabalhar e coisa do tipo. Mas pensa eu como recrutador, a pessoa que abre a porta, eu tô abrindo, entendeu? Tem outros caminhos que precisam ser mexidos e eu espero muito que as organizações continuem mexendo, entendeu? Mas o meu trabalho de recrutar, de fazer essa seleção primária, a gente está conseguindo mexer muito, sabe? Mas é um caminho, amor, é um caminho. Por mais que eu esteja aqui falando, me posicionando, eu estou tentando, na verdade, falar para que mais pessoas façam também e façam muito melhor que eu. E muito menos para me promover em cima disso, até porque em tese eu nem ganho tanto. Eu vou chegar nessa parte. Eu perco mais do que ganho falando disso. Eu vou chegar nessa parte. Tô falando que é aqui. você. Espera aqui um minutinho que eu vou chegar nessa parte aqui, meu senhor. Tá bom. Você não se sente o Leonardo DiCaprio e eu, a Jennifer Lawrence, olhando pro céu e falando, o meteoro vai cair! Naquele filme, né? Tipo, Não Olhe Para Não Cima. Olhe Para Cima, né? Você não se sente assim de vez em quando? Complexo. Como é que é essa sensação? Para que mais gente assuma que o meteoro vai cair. Como é que é isso? Sabe o que eu penso? Eu brinco que eu sou responsável por todo o todinho que tinha na minha geladeira quando eu acordava, entendeu? Então, se tinha um todinho lá, eu precisava ser responsável por aquilo, sabe? Tipo, o que eu quero dizer com isso? Cara, que se eu olho e falo que o meteoro vai cair, eu tenho que pensar como segurar a porra do meteoro. Perfeito. Ou como é que eu arranco mais gente de morrer do meteoro. Não dá. Esse é meu trampo, entendeu? Sozinho não dá. Sozinho não dá. Ao mesmo tempo, sabe quando você fica sentindo que só isso que eu mexi, só isso que a gente mexeu... Já é muito. Cara, imagina se esse negócio continua. É isso. E assim, é absurdo, entendeu? É isso. Por isso que eu fundo ONG e decidi virar trainee de blogueira. Olha só, Olha aí. Eu fui pra quando... o nosso negócio, que é aquilo ou não, eles passam por transformações o tempo todo e a gente precisa mexer. Se eu estivesse fazendo isso por ser empresário, pura e simplesmente, né? O nosso valor número 1 é pessoas em primeiro lugar. E eu sempre fui pautado nisso. Então eu não presto serviço para a empresa, eu presto serviço para as pessoas, as empresas me pagam pelo bom serviço que eu presto às pessoas. Essa é a minha lógica de criação de produto. Valor número 2, isso aqui tem que ser maior do que nós. Então, por mais que eu seja uma pessoa que usa camisa colorida, que está nos podcasts, que conversa com pessoas legais como você e tal, eu não uso, isso aqui não pode, o Du não pode ser mais conhecido do que a 99 Jobs, entendeu? Nunca vai poder. Agora, óbvio, como a gente lidera temas, né, que vai mexendo nas coisas, então a gente foi um dos primeiros a ter tecnologia da forma como a gente tinha, com um algoritmo de valores, né? Aí depois a gente focou em employer branding, agora a gente está em diversidade. Agora a gente nem está só em diversidade, a gente está em segurança psicológica bastante, a gente está lidando muito com questões ligadas à segurança psicológica, da inclusão, do quanto ele compartilha, do quanto ele pode desafiar o espaço de trabalho que ele senta, né? Não é só chamar para a mesa, né? É ele ter a possibilidade de falar na mesa, dele dar as ideias dele construir, dele melhorar, dos produtos serem diferentes por conta disso.
E quando eu falo isso, a gente sempre liderando alguns temas que são fora ali, né? Não é o tema que tá todo mundo falando, né? Tipo, hoje tem 3 livros no Brasil de segurança psicológica, entendeu? Não é o tema gostosinho, né? E não são temas gostosinhos. Agora, isso tudo para contar, isso tudo para falar que, assim, esse papel do que a gente está fazendo aqui é porque a gente tem tesão em fazer isso. Porque se fosse empresário por ser empresário, eu já estava ferrado, entendeu? Meus investidores me xingam toda semana, entendeu? São pessoas que eu tenho carinho, que eu gosto, mas assim, me xingam toda semana. Que, tipo, por que a gente estava indo para o caminho que a gente estava indo, entendeu? Só que não diz sobre mercado, diz sobre o que nos motiva a fazer o que a gente faz. O motivo pelo qual a gente faz o que a gente faz. Diz né? sobre a gente ouvir o que a galera quer, o que precisa ser ouvido, falado, compreendido, entendido, sabe? O processo de escuta no mundo de hoje, ele é a coisa mais importante que tem. Mas a gente tá acelerando o áudio vezes 2, né, amado? Aí escutar começa a ficar muito difícil. Então você tá querendo me dizer que tem gente negra pra contratar? Que tem o quê? Que tem gente negra pra contratar, que é possível? Você tá querendo me dizer que é possível? Porque o que a gente mais ouve, o que eu ouço, né, e fui muito criticada na época que eu era a dona da lojinha dos RHs, né, porque na época nem tinha esse nome de vaga afirmativa, etc, mas enfim, como dona da lojinha eu acabava desenhando as coisas de um jeito também diferente do que acontecia. O que a gente mais ouve, e o que inclusive numa certa época aí deu o que falar, não, mas a gente não contrata porque não tem. Porque não tem. Mesmo que não tivesse, e essa é a discussão muito que eu puxo, né, nos fóruns de RH, mesmo que não tivesse, o que a gente está fazendo então para formar? Essa é a minha pergunta, né? E aí quando eu te ouço, eu digo, bom, tem, que é uma coisa que eu sei, né, que tem. Tem. Quando eu penso, inclusive no terceiro setor, né, atuando nas questões de empregabilidade, quando eu penso nas consultorias de pessoas que saem também de lugares e montam os próprios projetos mais afirmativos nesse sentido, tem. E também, do outro lado, eu escuto pessoas falando assim pra mim, ainda bem que você tá falando, porque quem sabe assim as empresas entendem. Aí eu digo, já entenderam. Já entenderam. Eu tô falando isso para perguntar qual é a sua visão a respeito, porque eu tenho a visão de que todo mundo já entendeu. Os homens já entenderam as questões de gênero, as pessoas brancas já entenderam as questões étnico-raciais, as empresas já entenderam as questões de diversidade, etc. E que a minha teoria, né, a minha hipótese como pesquisadora, é que não fazemos cada ente, né, ou cada grupo, ou cada contexto, por uma determinada razão, que não é só o próprio querer, obviamente, né? Mas que tem uma pergunta que é uma chave de leitura, que é do que estamos dispostos a abrir mão. E essa pergunta tem pouca gente se fazendo. Mas tem uma outra aba aí nessa... Bora, me conta. Além do que a gente está disposto a abrir mão, tem uma coisa que eu não vou nem falar pelo campo jurídico. Tá bom. Do tipo assim, o cara tomou um processo trabalhista, o cara tomou um processo, o que quiser que seja. Vou falar pelo dano reputacional. Toda e qualquer empresa tem muito medo do dano reputacional, da porrada que ela vai levar. Por quê? Porque assim, aliás, vou recomendar. Posso recomendar coisas aqui? Por favor, a câmera é toda sua. Eu vou recomendar, foco nele. olha só, nem parece que eu tenho um mestradozinho ali, nem parece que eu estudei, mas vou recomendar. O documentário mais legal para você assistir hoje é o documentário das Paquitas, da Xuxa e as Paquitas, que tá no Globoplay. Assista o documentário das Paquitas. O que é o documentário das Paquitas? Merece palmas, merece o Tocantins inteiro. Por quê? O que é o documentário das Paquitas? Você tem Xuxa, você tem Marlene Matos e você tem Paquitas que não acessam Xuxa e acessam via Marlene Matos. Ok. Você tem as empresas, onde você tem o CEO, os bad copies do CEO, ou seja, os vice-presidentes dos quais o CEO usa para fazer a parte feia que ele não quer fazer. Esse cara, na maioria das vezes, um homem branco, até a maioria das vezes ele é um homem branco, porque quando ele é mulher, ele é exposto num documentário, tá? Temos que esse, né? É isso. Uma mulher negra. Uma mulher negra ainda. Quando ele é um homem negro, ele vira uma crise de ministério. É isso. Entendeu? Isso mesmo. Porque lá no Congresso tá tudo bem, ninguém tá fazendo porra nenhuma, né?
tô defendendo. Não, só vamos fazer uma leitura a mais, pôr um pouquinho mais de elemento, né? Um pouquinho mais de caldo nessa sopa, tá? Aí você tem lá o CEO, aí você tem a pessoa do mal, que é abusadora, tóxica pra caramba, não tem como, né? E essa pessoa, você nunca entende a ligação, como uma permite a outra. E aí você tem um monte de gente embaixo, a diretoria, a gerência, os funcionários tomando porrada desse cara, entendeu? Aí vem alguém que no documentário da Xuxa é maravilhoso, faz um livro, escuta as paquitas e faz um livro chamado lá, O Verdadeiro Show, referência ao show da Xuxa, né? Essa pessoa toma um bloco lá, tá não sei o quê, e aí, olha só, Xuxa fica com o sentimento já tô dando um spoiler, Xuxa fica com o sentimento de que foi traída por paquitas e demite todas. É isso, entende? Agora, troca o livro pelo Me Too, pela Anistia Internacional, pelo Intercept. Pode trocar. Então, o que está acontecendo? Ninguém está falando de justiça aqui. Ninguém está falando de, tipo, um julgamento do céu. Ele está falando de dano reputacional com base em históricos de CEOs que já tiveram Marlene Matos do seu lado. Agora, sim, qual que é o ponto? Ai, gente, eu não sabia. Agora eu demiti a Marlene. Não. Traz. Entende onde é que você ganhou com isso. Trabalha o que você tá arrumando e continua pautando. E continua pautando pra mexer. Porque senão fica muito confortável, sabe? Fica muito cômodo. Isso tudo que eu acabei de contar pra você, Aninha, é muito trabalhoso. É chato pra caramba. Opa. É comitê de crise, é assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa dá as ideias boas, né? Porque tá cheio de assessoria de imprensa que vai te levar pras ideias merda. Então, assim, tem muito trampo pra fazer aí. E na paralela você tem que viver num negócio absolutamente caos que é o Brasil. Absolutamente incerto que é esse país. No dia da manhã você tá fazendo uma coisa, no outro dia você tá se ferrando, entendeu? E aí é muito trabalho, entendeu? Então vamos deixar baixo. Porque em algum momento eu vou trazer essa galera preta aqui pra dentro, e aí vamos levar em consideração um dado. 600 mil universitários se formando em universidades federais no Brasil, sendo pessoas negras. 600 mil por ano. É gente pra caramba. E você sabe como eles conseguiram enegrecer a universidade? Através dos coletivos. Os coletivos negros das universidades enegrecendo as universidades. Trazendo professores negros, trazendo bibliografia negra. Só que quando chega na empresa, isso não tem. Por quê? Porque o aluno é o produto principal da faculdade. Então a faculdade precisa se desenhar à frente ao fato que agora tem 50% da faculdade sendo negra. Por causa das cotas. Que é o único processo de reparação social histórico que o Brasil teve, que até hoje funcionou. Nos órgãos públicos não funcionou, inclusive tem aí um super documento bacana que saiu aí nas redes, mostrando o quão está sendo fraudada a lei, né? Mas também o serviço público não atende cota de PCD, né? Não atende nenhuma cota. Que a gente vai o tempo inteiro lá no juiz falar, eu tô fazendo, mas assim... né? E aí você tem esse contexto onde a gente tem um número maior, só que esse jovem que está entrando achando que os mecanismos são coletivo, levantar a mão, dar um xingo, e pá, quando chega na empresa é outra coisa. É outra história. E se utiliza, infelizmente, de grupos de afinidade, né? Grupo de afinidade é uma coisa que as empresas não entenderam para que serve. O único grupo que não é de afinidade que precisa existir na empresa é o grupo de discutir branquitude, onde brancos se reúnem para discutir branquitude. Porque as pessoas pretas, de alguma forma, vão precisar entrar num grupo de afinidade para serem acolhidas por um espaço que nunca foi construído por e nem para elas. Então, assim, ali é um espaço de afinidade, de acolhimento. E não do que, tipo assim, tivemos um caso de racismo, vamos levar pro grupo de afinidade dos negros. Como se os negros tivessem que resolver o problema que os próprios brancos estão criando todo ano há 524 anos, entendeu? E fica essa coisa do transferência de responsabilidade, né? Não, exatamente. E a gente, acho que é a professora Sueli Carneiro, que vai dizer que se a gente foi tão exitoso assim em criar o problema, a gente também tem que ser exitoso em criar a solução.
Isso vale dos homens para as mulheres, das pessoas brancas para as pessoas negras e assim por diante. E aí você tava falando... Fez sentido esse negócio Fez do super. documentário das Não, Paquitas? nossa, mas assim, Porque isso está em todas as empresas. não, e todas as lógicas, Todas as né? lógicas organizacionais têm essa daí. E isso chama-se Pacto da Branquitude, Sim, Cida Bento. Cida Bento. E o Pacto da Branquitude, ele tá tão arraigado no rolê, tão arraigado, que a gente nem se percebe mais, porque é normalizado num nível muito absurdo. Mas, Du, é que nem o filme da Barbie, que é todinho sobre o Ken, né? E sobre ele impor a vontade dele e a presença dele, né? E no final quase que pedir desculpa pro Ken, né? Assim, então... E depois ele ganhou o Oscar. É... Não sei se ganhou, mas foi no mínimo indicado. assim. Enfim, aí quando eu trago essas visões... Nossa, nunca pensei sobre isso. É porque não tá prestando atenção tanto assim. Mas o meu ponto é, as pessoas sabem. Em 2024, na lógica do privilégio, e aí eu vou falar de classe social principalmente, né? Nas empresas, não tem uma mesa de diretoria que não saiba o que tem que fazer. Entende? Então, me assusta muito as pessoas ainda acharem, ai, que bom que você está falando. Quem sabe agora as empresas entendem. Elas já entenderam. Mas, ó, só fazer um Elas já detalhe. entenderam. Desculpa te cortar. Não, rapidinho, vai lá, só vai lá, fazer vai lá. Um ponto. Eu tenho mais uma provocação aqui. 600 mil talentos negros se formando todo ano. Isso. Universidade Federal. Sim. Só eu tenho 40 mil talentos negros que falam inglês acima do intermediário, ou seja, avançado. 40 mil. Então, dizendo que não tem. Se você não recruta porque ele não fala inglês, num país Brasil que todas as empresas só falam português, se você não recruta porque o inglês é um problema, pode vir aqui. Eu dou esse talento pra você ver, entendeu? Tipo, não tem problema nenhum. Outra coisa, você tem aí 40 mil do que eu comentei. Além dos 40 mil, eu fui no Pacto das Pretas, faz 3 anos que eu vou, um evento maravilhoso criado pelo Pacto da Equidade Racial. Pacto das Pretas, 800 mulheres negras reunidas para discutir. Só mulheres. Tinha, sei lá, 10 homens e 2 brancos, eu e mais um outro perdido. Então, assim, a gente tava lá e eu olhando aquilo, eu ficava arrepiado. E é o 3º ano já que eu vou. Olha só o ponto, tá? 800 mulheres, a gente não tá falando de 800 mulheres negras, né? Já tá falando de 800 mulheres negras com cartão de crédito, com passaporte, com limite alto, com cargo relevante nas empresas. Que o corretor de imóveis ainda não atende direito, porque... Mas com todas essas questões. Mas assim, a gente está falando da elite. O que é elite no Brasil? É cartão de crédito, é passaporte, é viagem internacional, fala outro idioma. O que é? Elas estavam lá reunidas. Cargo. Elas estão lá reunidas. Esse é um tipo de evento que toda empresa que fala um negócio desse tinha que ter um stand lá. Nem dá pra pôr stand, mas tem que inventar um stand, então. Isso. Pôr um stand lá, pôr uma coisa... Porque fica nessa lógica, né? E essa lógica de que não tem as pessoas, de que não encontra. Cara, com quantas pessoas negras você toma vinho na sexta-noite? É isso. Esse ponto não é da empresa, isso é da tua vida, entende? Perfeito. Isso tá no teu lugar. Quando você chega pra escolher a escola dos seus filhos, você pergunta quantos professores negros eles vão ter aula? Entendeu? Qual é a bibliografia? E quando eu falo isso, né, a galera fala assim, Aldu, ele é casado com uma mulher negra, né? Aldu, ele adotou uma criança negra. Aninha, minha sua família, eu conheço. Minha cachorra tem olho azul. Então, assim, tipo, esse privilégio, esse lugar não tá aqui, entendeu? Tipo, num contexto assim, porque minha família... Cara, não. E não precisa, né? Eu não preciso vincular garantia de direitos e respeito ao afeto. Metade. E a vivência familiar. Se você não quiser olhar pelo afeto, pela sensibilização, é que é complexo, né? Você não precisa ter uma família pra Exato, fazer isso. É disso que eu tô falando. Você não precisa sentir a dor na minha casa, onde, tipo... Eu preciso me colocar a serviço da dor. É outra coisa. E o ponto onde você não precisa, de alguma forma, entender que aquilo é também num contexto de sensibilização, porque a gente tá falando no final de cidadania básica. Sim, garantia de direitos básicos, entendeu? Isso. A gente não tá nem falando de você ser um ser humano sensível e olha que incrível ele é. Cristão, entendeu? A gente tá falando de garantia básica. E olha lá, 100 milhões de brasileiros, classe D e E. A gente não trabalha, entendeu? Infelizmente, metade desse país não tem um básico do repertório para estar aqui ouvindo a gente. Imagina se tivesse o tamanho desse bagaço desse país ia ser, o quão rico nós ia ser, o quão relevante a gente ia ser, e não como um país subdesenvolvido que a gente é, e todo ano tomando porrada em coisa básica. Entende? Porque a gente não chamou a galera. A gente quer crescer o Brasil sem levar o Brasil junto. Entende? A gente quer crescer o seu negócio sem levar o Brasil no negócio. Não dá. Não dá.
Lembrei daquela música que a Elis cantava. O Brasil não conhece o Brasil. Que é o Brasil com Z e o Brasil com S, né? Só o Brasil com Z que é aí, né? O Brasil com S, não. Pensei numa coisa aqui, que uma coisa que eu ouço muito, que é, mas Ana, como que você sabe que essa empresa está fazendo de verdade? Ou essa empresa está fazendo para inglês ver? Aí eu digo assim, foda-se, põe o dinheiro na mão de quem está fazendo. Transfere renda. Põe o dinheiro na mão de quem está fazendo. Mas vai chamar uma pessoa negra, vai pôr uma pessoa com linguagem de sinais, mas não tem ninguém ali para consumir. Não tem ninguém ali porque não tem ninguém fazendo linguagem de sinais. Entende? Mas você não acha que vai ficar forçado? Foda-se. Deixa parecer forçado. Algum passo. Porque se você faz forçado, ela faz forçado, ela faz forçado, o que está na vitrine ganha força. Transfere o dinheiro. E forçado, né? Que merda de você pensar que tem alguém ali fazendo libras e você tá incomodado com essa caralho. Porra, mas vai incomodar com outros problemas muito pior. É isso. A pessoa tá ali fazendo o trampo dela porque alguém entendeu o que deveria fazer. É isso. E ela tá lá ganhando a grana dela numa visão de construção de lógica sobre o que ela escolheu pra fazer da vida dela, absurdamente incrível. É isso. Vamos bater mais palma pra esses caras do que pros tanto de homem branco idiota que tá vendendo merda. É isso mesmo. De coaching bosta barato o dia inteiro. Olha só que a pessoa tá... Por que a gente vai se incomodar com isso? Ah, é porque depois ela falou o pronome com E. Foda-se! Fala com o que quiser, sabe? Chama de sanduíche de queijo, cacete. Tipo assim, o que eu quero dizer, tipo... Pra que... A gente fica incomodado com o motivo que não é pra se incomodar. E a empresa ama fazer isso. Exato, pra desviar do que precisa. A empresa ama ficar pondo lugar, porque senão o outro vai mostrar o trabalho dela. Então, peraí, deixa eu jogar um outro aqui. Dessa parte aqui eu me saio do meu. E aí foge do teu, entendeu? Foge do quantos... Cara, você tem que ter... Quer começar? Quantos pretos tem? Acabou. É isso. Ah, não, quanto preto é pouco? Quantos pretos estão na liderança? Aí vamos. Quantos pretos na liderança estão na reunião falando? Mudaram coisa. Pronto. Esse último. Então, quantos pretos na liderança mudaram coisa? Acabou. Se eu tiver esse número... Quer mais umzinho? Quero. Quantos fornecedores você tem? Quanto de dinheiro vai pra mão de preto? Acabou. É isso. Começa a mexer nessas coisas que você mexe no rolê. Não precisa, então, enfiar a porra do Libras em nada. Só faz essa conta. Na hora de você escolher um fornecedor de prego, escolhe de uma empresa que é liderada por um mano preto fazendo lá o prego. Não estamos nem falando de tipo gente que vai se expor, de uma palestra. Faz essa conta. Você tem lá um time de gente que faz gravação de vídeo, que faz... Né? Agora, óbvio, não pode ser aquela coisa assim, então vamos lá ver o pessoal da limpeza, né? Quantas pessoas negras tem no pessoal da limpeza? Porque daí, tipo, né? Quem tá fornecendo para você material de intelecto puro, né? Tipo, a tua faculdade que você contratou para fazer desenvolvimento da liderança só tem branco. Isso. Mas olha só, a gente tá dando tanto mil de dinheiro pra galera que limpa a sala. Isso. Não! Né? Tipo, não tô falando que não tem intelecto lá, tô falando que tem que ter lá e nos outros também. Mas é que lá não tá tomando decisão. E não tá influenciando a tomada de decisão. E no final não influencia a tomada de decisão, né? Não mexe. Pois é. Então, é isso, né, gente? Só faz, né? Faz aparecendo, não faz aparecendo. Se quiser fazer aparecendo também pra botar no LinkedIn, faz também, que a gente vai dar conta de botar na mão de quem sabe fazer. É que quando você reclama que minha esposa foi lá e reclamou que eu não estava presente, não estava próximo aí por conta disso no final de semana. Eu contratei um resort em Itu e fomos sozinho, eu e ela, com os filhos lá não sei o quê. E quando chegou lá tinham pétalas de flores, de rosas na cama e a gente passou um final de semana juntos. Segunda-feira eu fui viajar, só voltei 15 dias depois. Então, assim, o problema não tá em você ficar criando a solução de final de semana pro outro te ver próximo. É recorrência, mano. Vamos lá. É um dia dor, na semana seguinte você fez o quê? Na outra você fez o quê? Na outra você fez o quê? Aí que você arruma. E pode achar, fiz 1 e 2 e não deu certo. Irmão, não é 1 e 2. A gente tá falando de 524 anos de projeto. A gente não tá falando de um negócio que começou semana passada, né? E a galera tem esse sentimento de achar que, fiz uma coisinha. Pode começar. Eu tomei umas porradas, absurdas. Aqui que eu vou chegar agora, vai. Eu tomo umas porradas absurdas.
Cara, se cada porra... E ó, dá esse sentimento, tá? Vou falar que não dá. Quer saber? Foda-se, não vou mais brincar, entendeu? Que até a Amor, desistência e a preguiça é privilégio, né? Não diz sobre mim. É isso. Não é sobre eu. Não sou eu que toma a decisão se a gente vai trampar com essa caralho ou não. Entendeu? Agora sim. Tô falando muito palavrão, desculpa. Não, coloca tá uns ótimo. pi aí. Não coloca nada, Mas deixa tudo aí. O ponto é que a gente tá... a gente coloca muito a gente no lugar, entendeu? E não diz sobre a gente, entendeu? Mesmo eu sou um cara que, obviamente, sou formado em publicitário, né? Quando eu nasci, minha mãe me pegou e falou, meu Deus, a salvação da minha vida, entendeu? Tipo assim, imagina a energia que ela deve ter colocado pra eu nascer. Então, pô, eu sou homem branco, a sociedade, eu ganhei a sociedade presente. Eles embalaram a sociedade e falaram nasceu, faz toma, o que você quiser. Faz o que você quiser. Então, assim, muito mais difícil, entendeu? Agora, você vai no meio do caminho reparando, né? Tipo, né? Você vai lá, não sei o quê, vai tendo umas ideias, tal. Hoje o maior hacker que eu faço é com meu pai, né? Meu pai, eu amo hackear a cabeça conservadora do meu pai, entendeu? Tem gente que olha e fala assim, não, porque o pai do meu pai, aí levando em consideração, né? Fazendo um parênteses, meu pai é um cara também ultra privilegiado. Minha avó, né, uma empregada doméstica que deu de tudo ali para os filhos estudarem. Meu pai estudou, virou desembargador, juiz desembargador. E hoje ele está sentado numa cadeira que é a caneta do Pacto da Branquitude. Acho que está até escrito na caneta dele, sou do Pacto, entendeu? Deve ter uma placa, não sei, uma coluna, entendeu? Eu não te aguento. E aí ele tá lá no Pacto e assim, hackeá-lo é meu maior trabalho. Essa parte. Tem muita gente que olha e fala assim, porque o Duque, costa quente do pai dele. Cara, se eu for pra cadeia ou pra delegacia, meu pai chega e fala, quanto mais tempo você consegue deixar ele aí. Tipo assim, esse é o nível do meu pai, entendeu? Tá condenado, não precisa nem fazer eu já fiz umas julgamento. bagaças, igual você tava falando de Genebra, a gente foi pra ONU, eu fiz uma palestra, não sei o que, meu pai falou, legal. Foi o elogio mais incrível que ele já fez. Legal. Então, assim, o negócio dele não faz mais que obrigação. Sempre foi, entendeu? Da minha mãe E também. ele não tem essa coisa de tentar me salvar. Até porque, olha, historicamente, dentro da empresa, a gente nunca usou. Agora, óbvio, pode ser que eu sinta dentro do meu coração uma segurança psicológica de que se ele tem poder, eu também tenho, vamos assim dizer. E, tipo, vai crescendo uma coisa ou outra. Mas direciona o poder para onde tem que usar o poder. Porque senão você direciona para produzir Marlene Matos dentro do seu espaço organizacional. Entendeu? Entendi. E assim, nem acha a Marlene a vilã das vilões, porque eu falo que o cara que tem o poder no final, entendeu? A Marlene é uma vítima de um monte de homem que fazia a mesma coisa na Globo. Ela só ficou olhando e falando, então tem que fazer isso, e fez. Só que quando ela fez, ela virou documentário, entendeu? E o resto dos outros homens brancos que fazia isso e assédio sexual pior dentro das empresas e não falaram nada, entendeu? E é meio isso. A gente tá vivendo a crise dos privilégios, agora tem o privilégio do... isso aqui é... Nunca reclamaram tanto de inteligência artificial arrancar emprego. Nunca reclamaram tanto de alguma tecnologia que ia arrancar emprego. Por quê? Porque esse vai arrancar emprego do privilegiado. É o advogado que vai perder coisa. É o médico que vai perder coisa. O auditor. É o auditor, ou seja... Nunca, inteligência, as tecnologias eram para arrancar emprego do operário, do negócio do carvão, que tipo, aí veio a máquina a vapor e pá, agora, então tem que discutir. E é muito interessante, aí entra isso, entra as crises de assédio que estão acontecendo dentro das organizações, né? Que a gente está vivendo a crise do privilégio. Não é uma crise do mimimi, da lacração, é do privilégio. A galera não pode, a galera está discutindo privilégio de fato e está virando, obviamente, um desafio, como é que eu digo, que está ligado a uma crise reputacional, né? Total, não, totalmente. Essa coisa da IA, eu sou muito chamada pra falar, né, da IA que vai roubar o emprego e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês conhecem, sabe, trabalho de engenheiro, arquiteto, desenhar projeto e tal, não sei o quê? Ah, sim. Vocês conhecem um programa chamado AutoCAD? Sim. Então, o AutoCAD, ele não roubou o trabalho de ninguém. Ele roubou o trabalho de quem não quis aprender a usar o AutoCAD. Uhum. Entende? Então, tem também umas lógicas que pra mim não fazem... E desde a Revolução Industrial, a gente não reduz o número de 40 horas de trabalho no mínimo por semana. Sim. Então, assim, o áudio vezes 2
ele não existe para eu ouvir todos os meus áudios mais rápido e o resto do tempo ficar coçando, olhando o céu. É isso. Ele existe para eu ouvir mais áudio. É isso. Entendeu? Que eu falo que foi a falácia, que é o golpe que deram na gente, né? Primeiro, as questões em trabalho doméstico, claro, né? As questões da máquina de lavar, etc., porque vai sobrar mais tempo para a mulher descansar, etc. Não. E aí a tecnologia de não, vai sobrar mais tempo para você descansar. No caso, não, né? E aí, isso que você está trazendo é muito interessante, porque saíram os dados de divórcio, arrimos de família, chefes de família, etc., e os homens, assim, muito bravos, tá vendo? As mulheres pedindo divórcio, que absurdo, destruindo a família, porque eu tô muito imersa na lógica da ciência da religião. E aí eu ouço e digo, tudo bem, mas assim, vocês não estão se perguntando de quem que a gente tá pedindo divórcio? Por que é que essa raiva, ela vem direcionada para quem pediu o divórcio e não tá se ocupando primeiro do cara que me machucou para eu pedir o divórcio? Mas é claro que isso não vai acontecer, porque senão é sentir raiva de você mesmo. Então, essa triangulação, é óbvio que essa transferência vai vir aqui. Mas não é que a gente não quer o homem e tal. Vamos falar de lógica bíblica? Vamos. O homem precisa prover e proteger. Tá aqui. Ó, essa conta para pagar, essa proteção. Aí pega os dados de violência sexual contra meninas e mulheres lá com a Luciana Temer no Instituto Liberta. De quem vem, né? De quem vem. Por isso que quando eu ouço imagina que a sua mãe, sua irmã, sua filha, para você não fazer... Não. Porque todos os índices de violência, é de casa, majoritariamente, é de homens que, teoricamente, prometem afeto dentro de um ambiente majoritariamente doméstico, que deveria ser seguro. Então, não atrele afeto a respeito e segurança à garantia de direitos. São coisas diferentes. Eu não quero ser amada, eu quero parar de ser morta. Essa é a primeira coisa, né? Então, quando a gente leva as coisas para esses termos, aí é que tá. Não é que, finalmente agora vão entender. Já entenderam. A gente só está operando uma consciência de manutenção. Né? Então, quando eu começo a explicar também que garantia de direitos não é cobertor curto, não é assim, me dá aqui esse direito de casar, que agora ele é meu. Tem isso. Dá aqui esse de você não vai mais casar com a Joana, agora eu vou casar com a Luana, que tá aqui. Entendeu? Não é assim que funciona, não. Toma seu direito de volta. Não é assim que funciona, não, gente. Dá pra todo mundo casar com quem quiser. Entende? Então, fica numa disputa cívica, numa disputa... Isso fala sobre o quê como sintoma social, né? E aí, eu quero entrar pra gente começar a endereçar esse final, que é... A gente estava falando, fez a brincadeira de Genebra, você falou da ONU, etc. Eu estou no terceiro setor. Você vai perder. Você vendo, vai ser maravilhoso. Pois é. Maravilhoso. Pois é. E aí eu queria trazer... Ainda dá tempo, hein? A gente fala quando acabar a gravação. E aí, eu queria trazer o seguinte. Como é que é lidar com o outro lado? Eu anotei duas coisas aqui. Esse outro lado, então, você tá palcos da ONU, né, do Pacto Global, etc., pelo mundo. Aí você tem, provavelmente, estou inferindo, tá? Hipóteses de pesquisadora. Pessoas negras te criticando pela liderança nesse assunto, especificamente no seu trabalho, como uma crítica a uma autopromoção, a uma suposta autopromoção em cima de um assunto que deveria ser endereçado, liderado por pessoas negras. Pessoas brancas fazendo a egípcia, né? Assim, tá falando aqui, mas nem comigo é, né? Ou sabe aquele meme do nenenzinho que passa assim e volta? Às vezes eu tenho a sensação que tem gente que faz isso quando a gente chega, né? Quem é que de fato te apoia e quem é que de fato te critica e como é que você vê isso daqui pra frente? Como é que é isso? Também nos palcos de terceiro setor, porque você não é ONG, né? Mas olha só, quando a gente fez o treino do Magalu, o problema que deu foi que a gente estava em eleição e uns vereadores entraram que falaram assim, vou amanhã protocolar, porque foi no final de semana que a gente lançou na sexta e deu pro final de semana inteiro para eles caírem nas redes. Tá. E na época precisava trazer um outro assunto, porque a pauta era só as pessoas de direito a favor do agro que, tipo, ferravam a Amazônia e o Pantanal tava em chamas, não sei se você lembra. Uhum. Então eles falavam de outra pauta, aí eles pegaram essa, aí se aproveitaram que vários blogs mais considerados de esquerda promoveram o programa sem a gente pedir, então... Aí veio quebrando tabu, umas coisas assim, eles falaram, cara, a gente vai contra, entendeu? Acharam uma coisa, mas era tudo guerra de narrativa. Tudo guerra de narrativa. E aí meu ponto é esse.
que não é uma coisa falem bem ou falem mal, mas assim, quanto mais... Quando essa guerra de narrativa aconteceu, a gente fez um banco de talento de gente preta. Historicamente. Tão grande, mas tão grande, que eu consegui prover mais 62 processos seletivos afirmativos com aquele banco. Algoritmo não tem afeto, né? Então, assim, falem. Pelo amor de Deus, falem. Entendeu? Então, se quiser usar o Du pra falar mal, fala também. Se quiser o Du pra xingar, xinga. Entendeu? Porque, olha só, primeiro, tem um monte de coisa, né, que a galera precisa saber. Amanhã é outra pauta. Então, assim, se xingar hoje, amanhã você tá vivo de novo. Outra coisa, vai mexer nos lugares onde a pessoa tem muito privilégio. O cara tem privilégio a vida inteira, vai ter mais 5 gerações de privilégio, entendeu? Uhum. Tem meia dúzia que vai levar porrada, entendeu? Só que quando você fala de homem branco levando porrada, tem um monte de saída, sabe? Uhum. Agora, eu não tô falando aqui como um espaço de defesa, eu tô falando do tipo assim... Fala, mexe, cutuca. Vai ter meia dúzia que vai achar, vai procurar e vai arrumar uma vaga. E é nós, é um a mais, entendeu? É um a mais. E historicamente, desde que começou essa história inteira, a gente tem empregado mais gente. Hoje eu emprego 80 mil pessoas no Brasil. Eu sou uma empresa muito pequena para fazer isso, entendeu? Eu sou um negócio muito pequeno. E aí o meu ponto é quem a gente está empregando, entendeu? Porque se eu sentar na frente das GV da vida, eu emprego fácil. Nada contra a GV, tem um carinho pelo... Não, mas nada não é contra, tem isso, até alguns entendeu? amigos que são, tem até um MBA lá, tá tem tudo lá, certo, tá tem- tudo bem. Tem um MBA. Eu tô dando aula na GV. Ah, que maravilha! Mas que é meio isso, sabe? maravilha. Tipo, então... esse assunto ele precisa ter polêmica por conta desse entendimento. Agora, olha só que interessante. Só mais um ponto. Vai. Fiz o trainee... Vou até ler pra você, tá? É importante eu ler. Eu nunca li isso. Quero ler. Por favor. Quero ler. Enquanto você procura, eu vou te falar uma coisa. Fora das gravações, a gente precisa ter uma conversa com aquele vinho sobre o conceito de vítima sacrificial do René Girard. Você vai pirar. Você vai pirar. Interessante. Você vai pirar. Olha. Desculpa aí, pessoal da edição. Imagina, não vai editar nada, vai deixar tudo aqui. Vai dar esse Vai tempo deixar aí. tudo aqui, já chegou o próximo convidado. Consegui um extintor pra gravar o próximo convidado. Meu Preciso Deus, te apresentar. mais legal que o meu, então. Não. Esse aí é mais legal, porque extintor É eu que não tenho nenhum eu tô- elemento de cenografia aqui. Mas Só você tem tive esse, o teu, você tem o teu esse coisa óculos, aí. pelo amor de Deus. Diga que você é publicitário Olha sem dizer aqui. que você é publicitário. Olha aqui, pronto, cheguei. Chega você com esse óculos. Olha entendeu? só, o que aconteceu? A gente foi lá, aí o Valor Econômico descobriu, colocou na capa o nosso conselho só pessoas negras. Se der pra pôr aí, põe depois. Muito bonito. Uhum. Aí foi o like pra caramba, tal, no Instagram. Comentários. 127 comentários, 125 são assim, ó. Em breve terei de pedir licença para respirar por ser branco, hétero e valorizar a competência. Diversidade nota 0. Conselho com pessoas competentes, independentes da cor, pode? Não estamos indo longe demais? Não deveríamos estar falando de mérito? A cor realmente importa? Então, estão discriminando as loiras, as ruivas e lindas. Isso também é ou não discriminação? 127 Apareceu o comentários. racismo reverso? 127 comentários, 125 assim. Aí, um amigo meu, um amigo assim, né? Uma pessoa que eu conheço, foi fazer um conselho com a família. Ele tem uma das empresas, cara, assim, é gigante a empresa dele na área de mídia. Os caras estão competindo com... Ai, que pena que deu algum pau aqui no meu celular. Eu não tô conseguindo achar a imagem aqui do que ele falou. Olha, rapaz, que ruim que dá isso aqui. Caos. É isso aqui, ó. Todo mundo tem que vir preparado É isso, ó. pro caos. As energias mudam tudo, né? Muda tudo, caótico. A gente tá aqui o quê? Dando risada. Porque o que aconteceu? Um amigo meu foi lá, esse colega meu foi lá, e tipo, ele faz parte de uma... A empresa dele é familiar, gigante, de mídia. Os caras estão competindo com o TikTok, Uma com o coisa meio YouTube. Succession. É, os caras estão competindo com o YouTube, com o TikTok, Apenas. só com Tranquilo, Netflix, tranquilo. Aí ele foi lá e fez um agradecimento. Ele tem a minha idade, 36 anos, entendeu? Aí ele fez um agradecimento dizendo que agora ele faz parte do conselho da empresa também.
Aí eu olhei e falei, ué, mas o que fez pra ser tão relevante assim? Entendeu? Nasceu? Só pode? Não fez tanta coisa Alguém assim. olhou pra ele quando nasceu e falou. Meu, você vai salvar minha vida. Igual a minha mãe falou. Aí o que que aconteceu? O cara foi lá pro conselho. Aí no conselho ele escreve assim, ó. Também queria agradecer porque agora eu vou estar do lado do meu pai, que é o presidente do conselho. E também do lado do meu irmão. E também do lado do meu tio. O conselho do cara é um almoço de Páscoa. Tipo assim, como é que o maluco vai resolver no almoço de Páscoa os concorrentes do TikTok, do YouTube, do não sei o quê? 210 comentários elogiando. Então, assim, o meu conselho é ultra criticado. Eu só tenho um. Como se eu fosse a Petrobras. Sou uma empresa que, tipo, fatura desse tamanho, entendeu? Quem critica tudo os homens brancos. Olha que loucura. Como se fosse tirar o emprego merda deles. E aí os caras vão lá, reúnem e fazem um conselho só com eles. Só com a família deles. E 200 comentários. O problema tá... Nós aqui que estamos achando que o negócio tá errado e ficamos quietos. Esse é o problema. Não, é quieto. Porque eu tenho certeza, é uma coisa que a gente não está. Porque eu tenho certeza que muita gente viu o negócio do conselho e achou legal. E não falou. Mas não foi lá comentar. Só que tem uma galera que tá reunida para comentar e diminuir. E essa galera tá lá até hoje. A segurança psicológica pelo qual eles sentem que não deveriam falar, é tão de desafio que eles estão o dia inteiro falando e só falando merda, o dia inteiro. Entendeu? E aí o que acontece? A galera que quer levantar a mão e falar, meu, não acho legal, entra numa espiral do silêncio, acha que tudo dá errado, que não deveria, que vai ser... Né? E tá sozinha. Então, o segredo tá em reunir a galera pra falar, pra fazer. Não é que vai ter mais vai ter muito mais coisa, entendeu? Muito mais. Até o dia que não precisar mais do Du pra fazer o que a gente faz, e isso aqui ser feito exclusivamente por uma empresa de pessoas pretas. A gente trabalha pra ficar obsoleto, né? É engraçado isso, porque é bem bom você falar isso, porque no terceiro setor, eu falo muito, né, quando eu tô com pessoas que fazem movimentos de doação, etc., enfim, ainda um pouco na lógica da caridade religiosa originária do terceiro setor, mas um pouco mais. Não, eu não quero que fale. Não é pra ficar falando. E aí, dependendo da intimidade que eu tiver, eu tenho esse tipo de reação, porque eu falo, é pra falar sim. Eu falo, fundei ONG, faço isso, faço aquilo. Foda-se também que, não tá se achando muito, além de eu ter essa autoestima carioca maravilhosa, não é mesmo? Mas assim, foda-se, porque quem tá fazendo tem que começar a falar justamente para que as outras pessoas digam, nossa, então é possível. Deixa eu fazer também. Poxa, eu confio nela, vou fazer com ela. Vamos fazer alguma coisa. Porque tá todo mundo dentro da caixinha, dentro da casinha, falando, não, a humildade cristã, que fode a nossa vida, né? Não vou contar, não. Não põe meu nome, não. Põe seu nome, sim. Conta que você faz as coisas, entende? Então, essas lógicas também, aí eu sempre vou encostar em religião, né? Óbvio, porque pra mim explica um monte de coisa. Quanto mais a gente falar, e aí é muito interessante também, porque muita gente, quando eu comecei a ser xingada na internet, que é a grande métrica de sucesso, né, da internet, me perguntou se eu tava bem, você tá bem e tal. Eu digo, gente, olha só. Eu não, fui falar pra você não responder. Eu falei assim, você me deu outros conselhos, mas eu falei assim, gente, olha só, isso aqui pra mim é campo de pesquisa. Eu tenho uns 6 artigos já escritos, com o que eu vejo nos comentários dos meus vídeos que viralizam. Agora eu tô sendo xingada por causa da ceia de Natal. Inclusive, já tenho uma série inteira de live em dezembro pra foder com a vida de todo mundo. Natal? Da ceia de Natal. Que eu faço a pergunta se as mulheres não fizessem a ceia de Natal, se ia ter ceia de Natal. Aí os caras assim, você tem que fazer a pergunta certa. Se os homens não pagassem a ceia de Natal, ia ter ceia de Natal. Aí eu respondo, vocês não pagam R$200 de pensão? Estão falando de pagar ceia de Natal? O último censo saiu, né? E as mulheres, não, se não quiser, só não fazer. Vocês não aguentam 3 meses no terceiro setor vendo mulher espancada porque não fez a comida. Entende? Então, pra mim, aquilo ali é netnografia, é campo de pesquisa. Não é sobre mim. E quer falar mal, e quer não sei o quê? Tô batendo mil seguidores com 3 dígitos já daqui a pouco. Tem que fazer, aspas, nada. Só falando, né? Então, esse só falando também é importante. E pra gente terminar... Como é que é, ou não, vou perguntar assim, existe pra você um medo na pessoa física de errar, em qualquer área da vida, tá?
de errar e invalidar o projeto? Invalidar? Das pessoas olharem e falarem, lá, tá vendo? Corrupto. Isso tudo aí que ele faz é uma enganação. Não presta pra nada. Uhum. Tipo crise ministerial. Uhum. Você lida com isso? Ou isso não é um assunto... Esse não era um assunto e eu acabei de fuder com a sua vida? Não, é que o ponto é assim, ó. Lá, o Du tá falando isso aí, mas ele é racista. Porra, óbvio, velho. É Mas todo mundo estrutural é. a bagaça, Machista entendeu? também. Há 10 anos eu não acreditava nas cotas, Aninha. Não é que eu nasci assim, tipo, sabe? Eu até prestei ciências sociais na USP, mas assim, eu fiz SPM, entendeu? Eu fiz publicidade na escola, só tinha, entendeu? Eu não tenho um amigo lá, entendeu? Então assim, tipo, isso aqui tá aqui, entendeu? Parece que toda semana eu tenho que atualizar meu iOS. Mas é verdade. Toda semana, porque... E é um iOS. Meu Android. Porque... E é um iOS. Ó o iOS dela aqui, tá? Ela também tem. E ó, é dos últimos, ó. Tem até aqueles negócios em cima aqui que ela é mulher ó, e tá ela vendo? é Maravilhosa. a comunista de iPhone. Olha ela aqui. O que é o ponto? O ponto é assim, todo dia eu tenho que atualizar meu iOS, todo dia eu tenho que atualizar, porque a placa-mãe é ferrada. O barro é ruim, né? A gente é feito de um barro Agora, ruim. assim, não acho, do fundo do coração, tô falando que ninguém que me critica ou critica qualquer projeto meu tá contra mim. Porque quem tá contra não tá aqui, não tá enchendo o saco. É gente que tá junto, mas do jeito que ela sabe. Então, vamos sentar e vamos arrumar. Nem que eu arrume sozinho, tá tudo bem. Mas, ó, o que é o ponto? Deixa eu anotar aqui. Entendeu? Pá! Esse é meu trabalho, sabe? Tipo, e amanhã a gente vai arrumar. E depois no dia seguinte vai. E tudo que eu fiz na minha vida é isso, né? Perdi cliente, depois ganhei de novo. Aí perdi outro cliente, depois ganhei de novo. Tem uns clientes que eu perdi e não consegui nunca mais arrumar. Eu sou essa pessoa, sabe? Tipo, eu não bloqueio ninguém no meu Instagram, no WhatsApp. Não tem ninguém bloqueado, ninguém. Por quê? Porque se existiu um entendimento de que eu fiz mal ali, é porque eu tinha um motivo para a pessoa sentir o mal por alguma coisa. Eu tenho que pensar se realmente vale a pena arrumar ou não, entendeu? E esses temas eu tenho que arrumar, não tenho o que fazer. Então, assim, se amanhã eu for o cara xingado lá por algum motivo específico, esse vai ser o motivo pelo qual eu vou continuar trabalhando e arrumar, e melhorar, e mexer, sabe? Não é que eu não tenho medo do cancelamento, mas não é isso, não é cancelar. A pauta que a gente tá mexendo não é nível de cancelar, velho. Não é. Tipo, sabe, não é uma coisa do tipo, não é. E eu não tenho os fãs da Xuxa, porque a Xuxa só tá onde tá porque tem os fãs. Eu não tenho os fãs da Xuxa, entendeu? Quem vai ser fã? Mil? Eu sou. Mas você... eu sou, mas você não conta. Você não conta. Olha só, eu tô... Você falou e me veio uma imagem assim... Eu só sou seu fã, você só é meu fã porque eu sou seu fã. É verdade. Então tem uma questão do ego. A gente só vê fora o que transborda dentro. Mas eu ia dizer o seguinte, a gente tá em processo histórico, né, Du? A gente aprende na escola a transação do feudalismo pro capitalismo. Ninguém dormiu trocando galinha, acordou trocando moeda. Nossa, imagina. Não é? Aí dá uma moeda e fala, não quero galinha. Não é uma galinha? Não é uma galinha. Aí a gente trocou galinha, trocou moeda, matou todo mundo, pegou terra, tal, não sei o quê, até trocar moeda, né? E isso foi a aula da terça-feira à tarde de 50 minutos, né? Que contou 50 anos de história. Né? Exato. Então, assim, ninguém dorme trocando galinha, acorda trocando moeda. Então, pra mim, você tá muito na lógica, eu acho que é isso que conecta a gente, que é... Eu sou sua fã porque você sabe que você faz parte de algo no tempo. Tamo junto. A gente faz parte de algo no tempo. E é muito louco, né? O que é fazer parte de algo do tempo, né? Porque quando você vê a transformação, você não sabe o que você estava fazendo. É isso. Você nem sabia o que você estava fazendo. Só desse lugar do futuro confortável que o Emicida fala, né? Desse lugar confortável chamado futuro, aí a gente sistematiza alguma coisa. Eu sem querer trabalho com 4 pessoas que fizeram o Castelo Rá-Tim-Bum. Nada a ver, né? E a pergunta que... Nada a ver, né? Eu e meus sonhos doidos aqui. Zonírico da coisa. Aí eu cheguei pra elas e falei assim... Vocês sabiam que vocês estavam fazendo o Castelo Rá-Tim-Bum e ninguém tava? Ninguém sabia. Então, assim, tipo... Pra quem é não da nossa idade, você é um pouquinho mais velho, mas pra quem pra quem é um pouquinho da nossa idade, sabe o que foi o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Os caras fizeram TV fora da TV. E ninguém sabia o que tava fazendo. E eu acho que a gente não sabe o que a gente tá fazendo ainda, entendeu? Eu também acho que não. E a gente também só descobre ou se dá conta de que o Castelo Rá-Tim-Bum é o Castelo Rá-Tim-Bum quando a gente conhece a Peppa Pig, né? Aí
Acho que a coisa do parâmetro funciona bem. Para terminar, qual que é o compromisso que você consegue assumir comigo aqui, daqui para frente, nessas lógicas todas? Um compromisso que você consegue assumir comigo, ou de começar a fazer ou de continuar fazendo. Um compromisso? É. Cara, não sei se é, eu não vou desistir do que eu faço e nada do tipo. Não tá ligado a isso, porque não pode vir de um podcast, sabe? Não pode Sim. vir de uma comunicação, de você se comunicando, da minha imagem, não pode vir disso. Mas eu queria me comprometer a entender que, tipo, por mais que os meus privilégios me cruzem, vamos assim dizer, eu vou hackeá-los. Então, assim, eu acho que esse é uma coisa mais do Du, assim, de ficar hackeando o privilégio, entendeu? Entender que sim, eu vou me utilizar deles, mas pro lado que outras pessoas se utilizem também, ou pro lado de abrir outras portas. Eu acho que esse é o ponto principal. Se cada um fizesse só um pouquinho dessa caralho, a gente já tava num outro lugar. Tamo junto. Eu queria que você assumisse o compromisso de me levar para Genebra, não colou. Eu quero terminar esse episódio agradecendo muito, muito, muito. E você sabe que quanto mais a gente fala, mais forte a gente fica. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo seu. Vamos pra frente, vamos Vambora. fazer. E eu costumo dizer, inclusive, que esse negócio não é altruísmo, não, porque eu acredito em reencarnação. Vou reencarnar nessa merda, tem que estar melhor, né? Uma honra estar Então- aqui, e a felicidade maior do meu trabalho é ter a oportunidade de poder conversar com pessoas como você que se interessam pelo aquilo que a gente está fazendo. E isso é impagável, impagável. E talvez seja até o motivo principal pelo qual, um dos motivos principais pelo qual você sente que você deveria continuar, né? Com certeza. Imagina encontrar pessoas como você que, tipo, que vão no meu aniversário, por exemplo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E ano Olha que só. vem é nós em Genebra. É nóis, tamo junto. Valeu. Beijo, gente. Tchau.